Então, vamos lá. Próxima aula, prescrição da pretensão punitiva virtual em perspectiva ou antecipada. Nós temos vários nomes aí para entender o mesmo instituto, né? Primeira coisa que eu preciso me lembrar aqui e ter em mente, essa prescrição, ela não está na lei. É uma criação jurisprudencial, antecipada, virtual em perspectiva, certo? Diferente da PPA e da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Não existe uma lei que traga uma previsão construída pela jurisprudência. E ela vai acontecer conforme uma análise de diversos fatores que você vai fazer desse processo, certo? O Estado, nesse momento, ele vai deixar de ter o interesse de agir. Por quê? Com a concatenação lógica desses fatores, não mais compensa para ele, como Estado, dar continuidade no processo, continuar o curso desse processo, porque ele está fadado à submissão prescricional. A hora que chegar na sentença, com certeza ele vai estar prescrito. Por que então eu vou onerar o Estado, tramitar um procedimento, envolver gastos da justiça para chegar ao resultado final fadado ao fracasso? Não faz sentido para a figura estatal, segundo a jurisprudência, continuar este processo. E o cálculo dessa prescrição é feito como se o réu fosse condenado. Como assim, professora? Ele começou a responder um processo de furto. E esse processo demorou a tramitação, citou, o advogado demorou para apresentar a defesa, a audiência foi redesignada diversas vezes, nós tivemos dificuldade para encontrar testemunhas, as testemunhas eram presenciais, tentou intimar de novo, não conseguiu, expediu diversas cartas explicatórias, o processo tramitou assim por um vasto tempo e você não conseguiu chegar à sentença ainda. Se quer encerrar a instrução processual, certo? Romeu quer participar da aula. Não. Voltando aqui. Bom, o que eu vou fazer com esse processo, então, pessoal? Eu vou olhar para as características do réu e as circunstâncias e condições que vão se aplicar. Nós vamos partir do princípio de que o acusado, conforme as circunstâncias, as condições e a situação da ação, vai resultar em uma pena de um patamar X. Então, eu vou pegar lá as circunstâncias judiciais, caso ele venha a ser condenado. As circunstâncias judiciais são todas favoráveis, então não vai ter aumento da pena na primeira fase da dosimetria. É quase que fazer um cálculo de uma sentença mesmo. Você vai fazer uma sentença hipotética para você levantar essa tese no processo. Próximo ponto. Eu vou avaliar, então, a segunda fase da dosimetria, que são as causas de aumento e diminuição. Não tem causa de aumento de pena aplicável à situação desse réu. Aí eu vou analisar as causas agravantes e atenuantes, terceira fase da dosimetria. Também não temos, certo? Então, a pena dele vai ser a pena mínima. Vamos voltar para o nosso exemplo do furto. Então, furto simples, a pena mínima ali de 1 ano ele vai pegar. Com todo esse trâmite de processo, considerando que a pena mínima é 1 ano, já decorreu o prazo prescricional, conforme o artigo 109. Se decorreu o prazo prescricional, por qual motivo o Estado vai continuar com esse processo se, caso venha o agente a ser condenado, ele vai ter contra ele, ou a favor dele, no caso, os efeitos da extinção da punibilidade? Então, os juízes fazem o reconhecimento, com base nessa construção jurisprudencial, da prescrição virtual. Por isso que ela se chama virtual, antecipada, certo? Ou em perspectiva. É uma ideia que você vai fazer de um cálculo da prescrição sobre o que seria, em regra, o resultado final daquele processo, caso ele venha a ser condenado, que seria a pior das hipóteses do processo. E se chegando nesse cálculo da pior das hipóteses, não resulte em um resultado positivo para a continuidade do cumprimento da pena, então faz sentido o reconhecimento da prescrição virtual ou antecipada, ou em perspectiva, certo? Próximo tópico, então, e a última causa que nós vamos trabalhar, prescrição da pretensão executória. Vamos lá? A prescrição executória,
ela já tem por pressuposto, diverso da prescrição em abstrato, uma sentença. Então, nós vimos aqui, prescrição da pretensão punitiva em abstrato não tem uma sentença. Prescrição da pretensão punitiva retroativa já tem uma sentença calculada com base nos marcos anteriores à sentença, a publicação da sentença. Prescrição virtual não tem uma sentença, mas eu faço um cálculo lógico do processo para saber quanto vai ter de pena para que ela seja reconhecida. E aqui nós estamos falando do direito do Estado de executar a pena, diverso do direito do Estado de reconhecer o direito de punição, certo? A prescrição executória, então, ela pressupõe a existência de uma sentença que vai ser utilizada para a execução da pena. E diverso da retroativa, que é calculada da publicação da sentença recorrível, a prescrição executória é calculada da decisão definitiva irrecorrível, certo? Então, o cálculo ele vai seguir a mesma linha de raciocínio do artigo 109, como já foi explicado aqui nas outras 3 modalidades de prescrição. Ele vai respeitar os mesmos marcos interruptivos, só que aqui, se o réu for reincidente, o prazo prescricional ele é aumentado em 1/3, certo? Quando se fala em continuidade delitiva, diversamente da prescrição da pretensão em abstrato, a executória vai ser considerado um aumento de pena oriundo da continuidade. Lembra lá que o professor explicou agora que se for o cálculo da continuidade delitiva, eu vou olhar para a sentença e eu não vou considerar? Nesse caso aqui, a súmula 497 do STF diz que quando se tratar de crime continuado, a prescrição ela se regula pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação, certo? O reconhecimento da prescrição executória, ele extingue a pena aplicada, contudo, ele não rescinde a sentença condenatória, ou seja, faz efeitos penais e extrapenais, como, por exemplo, a reincidência, certo? Por mais que ela venha a ser reconhecida, então, no curso de uma execução penal, eu vou continuar reconhecendo o réu como se reincidente fosse, porque ele é, porque eu estou tirando do Estado o direito de executar a pena, que já foi reconhecida, certo? Já foi imposta, a punição já foi aplicada, diversa da anterior, que não teve a aplicação da punição. Tá. O termo de início de contagem, então, professora, qual é no caso da prescrição da pretensão executória? O artigo 112, incisos, 1 e 2, trazem aí o momento que ela começa a correr, que é o dia que transita em julgado a sentença condenatória para acusação, lembre-se bem, ou que revoga situações de suspensão condicional da pena ou livramento condicional. E o segundo marco, inciso 2, do dia em que se interrompe a execução de pena. Vamos falar aqui? Fuga. Interrompe a execução de pena, salvo quanto o tempo da interrupção deva computar-se na pena, certo? Lembrem sempre desses marcos, porque são importantes para você fazer o cálculo. E, nos termos do artigo 113, se existir aqui, na pretensão da pretensão executória, uma situação de evasão ou o condenado vier a ter contra ele revogado o livramento condicional, a prescrição ela vai ser regulada sempre pelo tempo restante de pena. Lembrem sempre de uma frase do professor Junqueira, que eu gosto, que é pena cumprida é pena extinta. Pena cumprida é pena extinta. Então, o que ele cumpriu até ali não tem mais que cumprir, já acabou, continua dali para frente, certo? Aqui na pretensão executória, porque imagina, ele está cumprindo a pena, aí vem, foge, é localizado, volta a cumprir tudo de novo, está cumprindo a pena, foge, é localizado, volta a cumprir tudo de novo. Nunca vai ser solto, né? A situação carcerária hoje já está um pouco difícil, imagina se fosse dessa forma. Então, pena cumprida é pena extinta. Se ele já cumpriu e fugiu, foi localizado, vai ser calculado com base na remanescente, certo? A prescrição executória, ela também pode ser suspensa ou interrompida, então, assim como a prescrição punitiva. Isso está no artigo 116 do Código Penal. Depois que transitar em julgado a sentença condenatória, a prescrição ela não corre durante o tempo em que o preso está
o condenado está preso por outro processo. Eu já expliquei isso para vocês, eu reitero. Se ele está preso por um outro motivo de situação, foi decretada uma nova prisão preventiva dele em outro procedimento, por exemplo, está vigente 2 prisões de forma concomitante, a execução fica suspensa. Não é calculada a prescrição. Só é calculada com relação ao processo que ele está preso. Foi solto, a execução volta a correr, certo? Não é possível você contar, então, o prazo prescricional enquanto ele estiver preso por outro delito. Muito importante aqui, porque isso faz total diferença na hora de você fazer o cálculo prescricional, certo? Vamos para a nossa última situação prescricional, que é a pena de multa. Diversos delitos, como vocês já sabem, nós temos a previsão da pena de multa concomitante, alguns que são só a pena de multa, outros que somam a pena de multa com a pena privativa de liberdade, cabendo substituição ou não. Nos termos do artigo 114 do Código Penal, a prescrição da pena de multa ela vai acontecer em 2 anos, quando a multa for a única sanção aplicada. Então, lembrem, 2 anos se a multa é a única sanção, certo? Ou no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade, quando a multa ela for alternativa ou cumulativamente aplicada com a pena privativa de liberdade. Fácil, né? Esse é fácil. Prescrição da pena de multa, nos casos específicos que eu preciso passar para vocês, deste artigo das hipóteses pecuniárias. Vamos lá. Opa, passei um pouquinho aqui, gente. Desculpa, deixa eu voltar. Pronto. Quando a pena for a única, vai acontecer em 2 anos, certo? Artigo 111. Quando for acumulada, então, vai acontecer ou alternativa, junto com a pena privativa de liberdade. Quando for alternativa, quando a pena de multa combinada for alternativa à pena de prisão, ela prescreve junto com a pena de prisão, artigo 118. Quando a multa ela é aplicada cumulativamente com a privativa de liberdade, ela prescreve junto com a privativa de liberdade. E quando a multa é a única aplicada na sentença, 2 anos. Não é difícil, certo? É fácil de entender. Agora, redução dos prazos prescricionais. O prazo prescricional ele pode ser reduzido em 2 situações, certo? O artigo 115 regulamenta. E essas situações também são bastante objeto de pegadinha em testes. São reduzidos pela metade se na data do crime, lembra, na data do crime, o agente tinha menos de 21 anos, certo? Quando o criminoso, ao tempo do crime, no momento que ele cometeu a infração penal, então, que consta lá na denúncia, no dia tal, hora tal, fulano de tal, com consciência e vontade, praticou dolosamente o crime tal contra a vítima tal. Esse dia, se nesse dia ele tinha menos de 21 anos, então, se o processo prescreveria em 8, ele vai prescrever em 4 anos. Isso é muito importante, certo? Da mesma forma, se na data que for prolatada a sentença, ele for maior de 70 anos, vai diminuir pela metade, então. Então, se a gente tem menos de 21 ou mais de 70, ambos os casos, a prescrição é calculada pela metade. E você pode chegar aí, de uma forma bem mais fácil, à situação prescricional do feito criminal. São benefícios. Nós temos que entender que isso são benefícios que incidem sobre todos os tipos penais, certo? Agora eu encerro a nossa aula, então, e nós vamos para a próxima aula, trabalhar o tema da renúncia ao direito de